Boa noite, estamos ao vivo aqui. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, gente, em isolamento social. Muito obrigado pela presença de vocês. Vão chegando, me fala se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Você que tá ansioso, você que tá aí angustiado nesse período de quarentena. O pessoal do Jarles Fan Clube, olha aí, ó, abração, vocês são show de bola. O Iago entrou agora, vou já colocar ele aqui na sala. Vamos falar sobre realmente espiritualidade em tempos de pandemia. Como você tá reagindo com o home office, com a família, com os namorados. Que bom que o áudio tá bom, que a imagem tá boa. Deixa eu colocar aqui o assunto, esse é o tema. Tirei. Vamos lá. Boa noite, eu quero saber de onde vocês são, para começar, esperar o pessoal entrar aqui na live. Todos bem-vindos. Se você está angustiado, se você está ansioso nesse período de pandemia, essa live é para você. E a gente vai ter o prazer de conversar aí um tempinho para discutir aí. Você está mais que convidado a participar, a enviar a tua pergunta. Rio de Janeiro, minha terra querida, adoro Rio de Janeiro, morava lá antes de ir para Cuiabá, morro de saudade. Vamos torcer e vibrar pelas pessoas que estão se recuperando do coronavírus. Iago, meu parceiro, boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Tô aqui tentando me encaixar aqui nesse buraco aqui que tá difícil. Boa noite a todos. Gente, para quem não conhece, esse é o Iago Crepaldi. Meu amigo, já acompanha a gente há muito tempo, desde outros projetos de mídia. Ele tem escrito aí no site, escrevia no meu anterior trabalho. Aliás, meus dois anteriores trabalhos fazia artigos maravilhosos, vocês podem conferir tanto no site Lê Agora como no 19 News. Tem artigos maravilhosos dele lá ainda perpetuados aí para sempre, com reflexões maravilhosas, né, Iago? Realmente, um prazer estar aqui com você, Yuri. Uma grande alegria, realmente. Demorou, né? A gente ia fazer no estúdio, nunca deu certo, agora sem casa, eu tô aqui. Mas saiu. Que bom que saiu, Que bom que né? saiu. Iago, vamos começar já com esse assunto. Eu queria saber, já para interagir com as pessoas enquanto entra mais gente, quem que está ansioso aí, quem que está com agonia, com angústia. Eu tenho ouvido essa semana, quando eu divulguei para algumas pessoas que a gente ia fazer essa live, eu escutei muito essa palavra angústia. Fazia até muito tempo que eu não ouvia, porque eu achava que era ansiedade, depressão, que tudo é uma cadeia quase que em conjunto, né? Mas, assim, a angústia de não saber como vai ser o trabalho, não saber como vai ser a vida familiar, não saber se tem cura à doença, não saber se a vacina vai sair rápido, se a escola do filho vai começar a voltar à normalidade. O que está acontecendo com esse Brasil, com essa pandemia, Iago? Você que está participando aí em loco, faz um trabalho super ativo, né, de life coach com a espiritualidade. Como é que você enxerga essa pandemia nesse momento no Brasil e no mundo, né? Yuri, muito bacana essa questão que você trouxe, dessa visão, que na verdade você colheu respostas, né? E a palavra angústia apareceu muito associada ao elemento imprevisibilidade. E isso é algo que eu trabalho demais com as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que eu atendo, né? Mas também as pessoas que consomem os meus conteúdos ali no Instagram, de que a imprevisibilidade, ela é uma certeza, ela é uma das certezas da vida. Eu digo que na vida humana, na vida num geral, a gente tem poucas certezas, né? A morte é uma delas e a imprevisibilidade é outra, no sentido de que a mudança é um elemento que sempre estará presente na vida de qualquer ser humano. Se eu não acolho essa imprevisibilidade como parte da minha realidade, a consequência vai ser que eu desenvolva justamente sentimentos como angústia, como ansiedade, como síndrome do pensamento acelerado e todas essas outras questões que vão se desencadeando a partir de não adequar o elemento imprevisibilidade na vida. Eu não tenho como ter o controle das coisas. A gente precisa partir por aí, né? Existem algumas poucas coisas que estão no meu controle, mas a grande parte das coisas não estão. Não está. A grande parte não está, né? E, No controle. Pode dizer. e é curioso essa tua
Ponto de partida, né, do controle das coisas. A pandemia veio inesperadamente, né? Nós brasileiros levamos na brincadeira no período de carnaval, achávamos que nunca iria chegar aqui no Brasil, ou se chegasse ia ser uma gripezinha, e de repente a coisa alastrou de tal forma no mundo inteiro que nenhum lugar ficou livre, né? E existe muitas reflexões aí quando a gente entra no universo da espiritualidade, né? Será que é um troco? Será que é um aviso, né, de Deus, como alguns acreditam, de forças maiores, para a gente olhar isso para a natureza, para a gente olhar como a gente está levando nossa vida? Olha, eu não tenho como te afirmar, né, no sentido de, é isso ou é aquilo. Mas eu, Iago, dentro tanto do que eu já entendo, daquilo que é a vida do ser humano e daquilo que faz parte de todo um contexto biográfico, mas também dentro daquilo que eu professo como fé e alimento como espiritualidade, de forma alguma vejo como um troco de Deus, né? Ou como um castigo de Deus, ou como um recado de Deus. Se a gente for olhar para toda a história, desde milhares e milhares de anos atrás, passar por grandes momentos de crise faz parte da humanidade. Né? Não é uma particularidade deste século, não é uma particularidade desta sociedade. Houve inúmeras pestes lá atrás que também dizimaram muitas pessoas e o mundo precisou passar por aquela situação, as pessoas passaram a lidar com precisaram lidar com aquele momento de crise e o mundo não acabou. Né? Nós estamos aqui porque o mundo não acabou em uma peste ou uma crise lá atrás. E houve, sim, muitos momentos, né, de muita dificuldade, eu acredito, no decorrer de toda a história. E se a gente for parar para ver, esses dias eu estava conversando sobre isso, Yuri, com uma pessoa, relacionando a como o saudosismo é prejudicial, muitas vezes. Porque o ser humano tem a tendência de se apegar em elementos que alimentem uma fantasia para ajudá-lo a fugir da realidade. Como assim? E aí entra um saudosismo que pode ser muito prejudicial. Porque é muito comum a gente ouvir, seja de pessoas mais velhas, né? Geralmente avós, pai, mãe, enfim, pessoas. No meu tempo era muito melhor, no meu tempo as coisas eram mais fáceis, no meu tempo não era tão difícil assim, no meu tempo. Não, o seu tempo é hoje. Eu não posso fugir da minha realidade do hoje. E às vezes a gente se prende em elementos fantasiosos, eu digo por quê? Por exemplo, se essa pandemia fosse 10 anos atrás, não precisamos ir muito longe. Se a pandemia fosse 10 anos atrás, teria esse recurso de live para a gente estar conversando sobre isso e auxiliando pessoas que estão em casa? Não teria. Teria tecnologias à disposição da medicina? Não teria. Então, assim, quem disse que só porque nós não passamos por momentos lá atrás, né, ou porque lá atrás, por que parece mais fácil? Porque já passou. Porque já passou. Mas aí você acredita que, por exemplo, mesmo com a contemporaneidade, cada catástrofe ocorreu no seu tempo, né? Como a gente sabe que não é a primeira vez e seguramente não vai ser a última. Por que a gente fala isso? Eu acho que a tecnologia, com a globalização, as pessoas começaram a ser mais informadas. Logicamente, nesse combo de informações, vem também as famosas fake news. Então a gente não sabe o que de fato está acontecendo com o mundo. Por isso que eu comecei com a questão da angústia. Por quê? Quando a gente não tem certeza do que está acontecendo, né, é algo novo, porque a coronavírus, o Covid não é algo novo, mas a Covid-19 sim, porque já é uma mutação. Como proceder? Eu tinha até falado com você na conversa privada via WhatsApp. Quando eu passei pela Covid, mesmo noticiando todos os dias dados de Covid, pesquisas, como estava, eu me assustei. Eu fiquei completamente apreensivo e angustiado. Por quê? Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Sai um pouco do hipótese e do real. Tá, eu estou infectado. E agora? Que remédio eu tomo? Será que eu vou morrer? Será que eu devo ver minha família? E eu acho que isso assola toda a população mundial.
E a gente agora tem acesso a essa informação. Há 10 anos atrás, 15 anos, 30, 40 anos, ninguém tinha praticamente informação nenhuma, era só o boca a boca. Você acha que esse boom de informações ajuda ou prejudica na questão da tranquilidade e da paz interior para passar por essa pandemia? Olha, eu compreendi totalmente, né, a sua visão. Eu acredito que há uma linha muito tênue, né? Há uma linha muito tênue aí. Eu acredito que o excesso de informações, a depender de quais informações se consome, prejudica muito. Mas da mesma forma, eu tenho à minha disposição que tipos de informações consumir. Então, não é a questão não é ter informações à nossa disposição em excesso é prejudicial ou não. A questão é o tipo de informação que eu consumo é saudável ou não. Isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me pedem dicas práticas. Pode até parecer clichê já, né? Porque a gente já está há uns meses inseridos nessa realidade. Mas quando alguém vem me perguntar, eu falo, olha, a primeira coisa, filtra muito as informações que você está recebendo. Porque isso é uma coisa que eu faço e que eu aplico. Tem gente que acredita que precisa se manter informado todos os dias consumindo o mesmo tipo de notícia. Isso já não é mais informação. Tá, mas aí eu te Isso já. pergunto, muita gente fala assim, tá, a gente até fez uma live anteriormente que está disponível, quero convidar todos no canal da LTV, vocês voltam lá, tem lives anteriores, a gente falou só sobre fake news. O que acontece? Hoje, dentro da comunicação, as pessoas procuram informações que agreguem valores ao que elas acreditam. Assim como a política brasileira, aliás, a internacional está do mesmo jeito, a informação está polarizada. Então, assim, se eu acredito na revista tal, no jornal tal e no site tal, eu me alimento somente com ele. E eu tenho uma razão. Eu tenho percebido muito isso. Eu nem sigo outro jornal, eu nem sigo outro meio de comunicação, porque não me Aham. interessa. Ele não concorda com o Não, que eu digo. Então, assim, onde estão as verdades? Entendeu? Eu vou dar mas algum exemplo de líderes para a gente entrar nesse assunto que eu acho que é bem pertinente. Por exemplo, líderes religiosos, líderes políticos, quando vão à mídia transmitir uma informação ou passar uma postura, você é bem claro e direto porque é público. Por exemplo, nosso presidente da República tem essa polêmica da cloroquina. Quando ele sai tomando a cloroquina, ele está dizendo que para ele funciona e dá certo. Pode ser algo empírico naquele momento? Pode. Mas você acha que essa informação ela é verdadeira ou ela é falsa? Entende? Eu acho que a angústia ela começa a existir aí, quando a dúvida existe. E aí sim, você, né? mas não, eu compreendo, mas eu volto para a tecla de que a informação em excesso faz mal na medida em que se consome informações que não auxiliam, né? Que não ajudam, que não colaboram. E aí, a questão nem é tanto aqui nisso que eu estou apresentando. É claro que eu não estou dizendo aqui que não importa se você consome fake news ou a coisa que é verdade. Né? Claro que a gente preza sempre por buscar aquilo que é o correto, por buscar aquilo que é a verdade. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte, Yuri, que quando você consome em muita quantidade e sistematicamente conteúdos que vão reforçar esse sentimento de angústia, que vão reforçar essa insegurança, que vão instalar um medo que é paralisante, você já não está mais se informando, você está se prejudicando. É nesse ponto, porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, os dados sobre mortes. Né? Eu, de forma alguma, estou querendo diminuir a gravidade do momento, tampouco a dor das pessoas que estão passando por esse momento. Eu, inclusive, perdi um amigo próximo, né, nessa pandemia por conta do Covid-19. Mas, assim, eu não preciso todos os dias saber que de ontem para hoje aumentaram 500 casos, que de ontem para hoje aumentou mais, e de hoje para amanhã mais 1.000. Não, se eu consumir a notícia 2 vezes na semana, eu já estou suficientemente informado. Por quê? Porque o que passa disso é só a informação bombardeando o mesmo tipo de notícia.
Eu já Mas não sabe tô por quê? mais. Isso eu posso te dar uma opinião ligado mais à questão da informação. Quando a mídia ela bate nesse martelo, logicamente tem o quê na audiência, a gente não pode desmerecer isso. Muitos jornalistas sensacionalizam o fato, porque é clique, porque é audiência, a gente não pode deixar de Sim, mentir, a gente não vai mentir. Eu não posso ser hipócrita, mas o fundo social dessas informações é literalmente passar uma mensagem para a população de que os casos não estão controlados. Se você sair de casa, se você fizer aglomeração, se você fizer festa, você pode entrar naquela estatística. sim. E aquela estatística ali, ela não são números, elas são vidas que são famílias, pessoas amadas. Então, assim, eu acho que existe um equilíbrio aí da gente tentar falar assim. Eu, particularmente, sou da mídia e não quis ver os dados quando eu estava com Covid, porque me deixava mais angustiado. Então, Entende? aham. Eu tento colocar num equilíbrio, porque eu sei das Sim, informações. exato. E E tem assim, pessoas que falam assim, Yuri, é crescente, eu não vou nem olhar, porque eu sei que é crescente. Imagina a desmotivação que essa pessoa já está. Ah, vai aumentar. exato. E assim, e o que eu tô te falando é justamente isso. Não estou desmerecendo a mídia, mas a gente precisa colocar então na balança uma coisa: o papel social da mídia e a minha sanidade mental. Nesse momento, o que eu preciso prezar mais? A minha sanidade mental. A mídia vai continuar fazendo o papel social dela. Eu não preciso consumir essa informação todos os dias, né? Você acabou de trazer o seu exemplo. Durante um período você preferiu não ter acesso. Por quê? Porque você precisou prezar pela sua sanidade mental. Então, é exatamente esse o ponto. E esses dados da pandemia são só um ponto de referência. Quando a gente não tá, muitas pessoas têm saem do seu eixo interior fora da pandemia, com notícias de assalto, com notícias de morte, com notícias de assassinato, e consomem aquilo todos os dias. Em um E aí grande são número, pessoas né? que passam a viver uma prisão emocional muito grande. E é curioso, Iago, porque assim, quando a gente entra nesse vício, eu acho assim, o ser humano ele está muito ligado ao estranho, né? Tudo que é o estranho gera curiosidade. Eu digo isso com dados estatísticos de uma redação de jornalismo, quando a gente coloca informações de morte, estupro, abuso sexual, acidente Isso bomba na internet. Assim, eu ainda não tenho informações seguras de por que que isso acontece com o ser humano. Porque, assim, às vezes uma mensagem de motivação, uma live como essa que a gente está tentando levar informações um pouco de alento às pessoas. Ó, Sinara entrou aí, um beijo, minha prima, lá do Maranhão, São Luís. Quando a gente tenta entrar com assuntos mais palpáveis, mais motivadores, as pessoas não têm tanto interesse. Então, eu acredito que o ser humano ele gosta do sofrimento às vezes, sabe? Eu tento conversar com um pouco de amigos psicólogos, líderes religiosos para tentar entender um pouco. Por isso que a gente entrou nesse consenso de falar sobre a espiritualidade, que eu acredito que a espiritualidade, a gente tem que deixar bem claro aqui qual que é a diferença dela para a religiosidade, que são coisas completamente diferentes ou andam juntas em alguns momentos, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Eu acredito que a religiosidade ela é regida por um líder, né? Ela tem crenças, ela tem regras, e a espiritualidade é um pouco mais livre, né? Você pode ter uma espiritualidade ligada à natureza, à misticidade e muito mais a seu eu interior. Eu acho que a religiosidade ela é feita mais para fora e ela, com a espiritualidade, ela consegue trazer valores internos. Eu andei lendo algumas coisas sobre isso e eu acho que o mundo não falta nem tanta religião. Acho que religião tem bastante. Tem bastante igreja, tem bastante líderes. Programas de televisão, hoje eu estava na academia olhando tantos canais religiosos, evangélicos, católicos. E cadê a espiritualidade dessas pessoas? Isso eu me perguntei. Eu falei assim, eu vou questionar isso com o Iago. Cadê essa espiritualidade? Será que as pessoas sabem realmente a diferença disso tudo? Sim, espiritualidade e religião realmente são coisas diferentes, porém são complementares. E isso é algo que precisa ficar muito claro. Religião não é espiritualidade não é religião, mas ambas são complementares. Por quê? Porque a religião ela é uma forma de dar forma à espiritualidade. Ela é um jeito de fazer aquela espiritualidade acontecer de uma forma realmente organizada e concreta. Porque senão vira dispersão e na maioria das vezes as pessoas
tem levado a espiritualidade para um relativismo. Eu não quero puxar aqui para uma ou para outra religião, mas é que tem pessoas dando para coisas que não são espiritualidade, que são poder da mente, que são, né, imaginação, dando o nome de espiritualidade. E não, a espiritualidade ela é um combustível, a gente pode dizer assim, né, um combustível ou é um estado de vida interior. E a religião ela vem dar forma para a prática dessa espiritualidade. Eu Para um posso ter uma jeito, espiritualidade e não ter religião. pode. É isso que eu queria deixar claro para o público. Muita gente Não, me fez assim, essa pergunta. Eu posso ser uma pessoa espiritualizada e não seguir uma religião? pode, mas há um grande risco de não ser espiritualidade. Por Qual? quê? Por exatamente isso que eu falei. Há um grande risco de ser mais uma coisa da cabeça da pessoa do que a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é fruto da religião. Quando a gente vai estudar, e aí eu não estou falando, é quando você vai estudar mesmo sobre o surgimento das coisas, o surgimento, de onde veio isso tudo, a gente vê que a religião, ela precede a espiritualidade. Ela precede a espiritualidade. E aí isso não é uma visão do Iago, né? Então seria, É o que é. então a cilada seria que a pessoa que acha que está espiritualizada ou até frequenta uma religião, ela acontece com várias pessoas de estar dentro, por exemplo, de um templo religioso. Eu estou numa missa, mas eu não estou conectado com a espiritualidade. Eu estou ali com um livrinho na mão, mas estou em outro Isso. mundo. Estou no meu celular, mas estou me fazendo presente para cumprir um protocolo social que eu sou um religioso. Que na realidade, no É, final das contas, você nem religioso é, porque você não está participando do rito. Né? Então, assim, quando você não tá entendendo o que está acontecendo ali naquele local e você não está abrindo o seu coração para receber essas energias, essas orientações, eu acredito que neste caso não existam nem espiritualidade e nem religiosidade. Dando esse exemplo, compreendo. né? Dando esse exemplo de não prestar É, atenção. é, exatamente. E é por isso que eu falei que são coisas diferentes. Então pode ser que uma pessoa ela tenha prática religiosa, mas de prática de atos religiosos, né? Mas que ela não desenvolva uma espiritualidade e não viva aquela espiritualidade como um estado de vida, né? E pode acontecer também de uma pessoa que diz, eu tenho espiritualidade e não tenho religião, mas também essa pessoa pode não ter espiritualidade, ela acha que tem, mas às vezes é mais um fruto do imaginário dela. É por isso que espiritualidade e religião são coisas diferentes, mas elas são coisas complementares. E é interessante falar isso porque, assim, ó, o José, grande amigo meu, um abraço, José, colocou aí espiritualidade é o entendimento do movimento do universo para com o evoluir, eu acho que é a consciencial. Com certeza. Eu acredito assim, tem alguns exemplos que a gente dá, aquela senhorinha que está na igreja, passou 2 horas, 3 horas, 1 hora pregando, ou recebendo a palavra de Deus, ou do ente que ela acredita, do líder que ela acredita, e ao sair dessa estrutura física, né, da igreja, já sai com um coração negativo, já sai maltratando as pessoas, já sai, sabe? Para mim, na minha concepção, a espiritualidade ela deixa de existir aí. É a não compreensão, né, quando existe uma religião, do que a pessoa deveria ou sugerida a fazer. Né? Porque eu acredito que a É, religião, a partir do momento que ela impõe coisas que não te deixam confortáveis, né? Foi até uma das perguntas que me fizeram aqui de fazer depois, mas já pode entrar nesse emaranhado, é quando a religião ela passa a impor regras, né? Por exemplo, eu tenho que ter o cabelo longo, não posso cortar, não posso usar brinco, não posso beber, que mexe com as suas vontades próprias. Existe espiritualidade aí, porque uma das questões da espiritualidade é até a paz interior. E se eu tenho paz interior, por exemplo, tomando uma taça de vinho esporadicamente, ou deixando meu cabelo curto, ou usando brinco, eu estou infringindo algum líder espiritual, entendeu? Eu estou infringindo a Bíblia, eu estou infringindo o Buda, entendeu? Então, assim, quando eu deixo de frequentar essas igrejas, esses templos, e não sigo essas regras, eu deixo de ser uma pessoa espiritualizada? uma coisa que precisa ficar clara aqui é que eu não posso responder pelas religiões, mesmo porque eu conheço de dentro uma religião, né, que é a fé que eu professo, né, sou católico. Então, assim, não posso responder pelas outras religiões, mesmo porque não as conheço de dentro.
Pegando o que o José comentou aqui, né, de que a espiritualidade ela é esse entendimento do movimento do universo para a evolução da consciência. Acredito que foi mais ou menos isso que ele comentou. Uhum. E realmente, né, um outro jeito de explicar, mas totalmente com esse sentido que ele colocou, é que a espiritualidade é o que proporciona ao homem o transcender, né? É o ver para além dessa realidade material que me cerca. A espiritualidade, ela alarga o meu espírito, ela alarga a minha consciência, ela me faz realmente compreender o mundo como um lugar onde eu estou para exercer uma missão e eu me coloco nesse mundo tendo a espiritualidade como um estado de vida, né? Era isso, é isso que eu estava trazendo quando comecei essa reflexão da espiritualidade, que ela é um estado de vida, muito mais do que um ato, muito mais do que uma prática. Ela passa a ser um estado de vida a partir de uma consciência e de um espírito alargado. É quando tem literalmente a Então, voz interior, né? A gente fala isso, quando você ouve mais a voz interior e cria essas relações com o que você acredita, né? A natureza, o meio ambiente, o bem-estar, né? A religião. é quando você transcende e passa a não enxergar o mundo mais, às vezes se colocando como centro ou numa visão limitada de que as coisas acontecem aqui de modo totalmente mecanicista e pronto e acabou, ou de modo totalmente sistemático e pronto, acabou. Não, ela te alarga para um estado de transcendência. Esse estado de transcendência te faz se conectar com um ser superior. E aí tem pessoas que, né, acreditam e dão o nome de universo, de Deus, de energia, enfim. Aí vai realmente da crença, da fé que cada um professa, do modo como a pessoa enxerga e quer levar a vida dela, e sem problema nenhum, né? Porque aí entra a questão da liberdade. Você me perguntou sobre quando uma religião impõe ou não coisas. E eu, com toda sinceridade, eu não vejo como imposição, uma vez que cada ser humano tem uma liberdade. É claro que às vezes a pessoa ela está ali emocionalmente castrada porque, né, ela foi criada naquele contexto e tudo mais, e às vezes ela nem sabe que ela pode sair daquela realidade. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, as religiões, elas não laçam as pessoas e as levam lá para dentro e obrigam aquela pessoa a ser assim, passa pelo livre-arbítrio, né? Quem está ali Existe uma dentro... doutrinação, né? Então a gente sabe que Não, você tem a liberdade de se sim, você que vai seguir ou não. Mas exato. eu também eu venho de uma criação católica, me considero até hoje uma pessoa católica, fui de grupo de igreja, grupo de jovem, tudo. E eu sempre vi alguns questionamentos entre os jovens na época. Ah, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo, mas eu não concordo com aquilo. Será que é por isso que eu vou deixar de frequentar a igreja? Então, às vezes, dois pontos no qual aquela igreja você não gostou da palavra impõe, né? Mas acredito, eu sempre falo que assim, ela não vai te obrigar, Não, logicamente, mas ela te orienta a não fazer isso. Aí agora, essa não tua é nem que eu compreensão. não, não é nem que eu não gostei da palavra impõe, é que eu realmente não acredito que seja uma imposição total. Por quê? Porque sempre haverá a possibilidade da pessoa sair dali, se ela quiser. Você acha? Se os olhos dela se abrirem. Vou te dar um exemplo, porque que eu perguntei se você acha. Eu tenho um conhecido aqui de Mato Grosso, inclusive, que ele é de uma igreja fortemente, uma das mais, se a gente pode usar essa palavra, radical dentro do evangélico. E ele segue a igreja, ele vai, segue as doutrinas, porque a família toda já vem de gerações dessa igreja. E ele conversando comigo, tomando um vinho, uma vez falou, Yuri, nunca eu posso publicar uma foto tomando esse vinho, nunca que eu posso, porque assim, eu falei, você é livre. Eu usei esse argumento que você falou agora, eu falei, você é livre, você pode deixar de frequentar a igreja, não vai te fazer mal, você não é um pecador, você trabalha, você é uma pessoa direita, paga suas contas, tem amor no coração, é solidário. Por que que você vai ser crucificado nessa igreja? Porque a igreja não acredita, a igreja não Não, prega isso. mas E ó, aí, se ele deixar de ir, ele tem uma rejeição, pode ter uma rejeição social.
com o meio que ele vive, entendeu? Então esse foi o medo dele na época. Então isso mexeu muito comigo, porque não é uma opção dele querer sair, entendeu? Natural. Ele pode enfrentar aquilo Será? ali. Não, ele pode enfrentar, mas aí ele tem que pagar para ver o preço. Entendeu? É isso que eu Mas falo. então, mas é o que eu tô falando, né? E é que nem eu te falei, eu nem posso responder por outras religiões porque não as conheço de dentro e de perto. Mas o que eu tô querendo dizer é que enquanto ser humano, aparentemente eu posso não ter escolha, mas no fundo eu sempre tenho, porque que nem você falou, você trouxe, ele te disse, Yuri, eu nunca vou poder postar uma foto, né? Naquele momento, aquela era a visão de mundo dele. Pode ser que uma hora alguém o ajude ou ele caia em si e ele fale, não, eu não quero mais isso para mim. Existe essa possibilidade. É isso que eu estou querendo dizer. É claro que eu não estou negando que muitas pessoas, né, vivem e professam e praticam, enfim, religiões e, enfim, coisas nesse sentido porque aprenderam daquele jeito e acreditam que tem que ser assim por uma construção puramente moral. Porém, o que eu estou defendendo aqui é que para o ser humano, enquanto nós estivermos nessa vida, sempre haverá a possibilidade de existir um momento do clique onde eu posso falar, cara, eu posso escolher. Eu posso ficar aqui ou não. Tem gente que vai morrer fazendo aquilo daquele jeito sem entender por que fez e sem, né, e acreditando que tinha que ser daquele jeito e viver uma vida toda sofrida por conta disso? Tem, né? Mas ao mesmo tempo, isso não nega o fato de que existe a possibilidade da liberdade vir à tona no sentido de eu posso escolher permanecer ou não, eu posso escolher estar aqui ou não. Ou dar preferência, né? Como na época, nessa conversa, ele falava, ou eu vou ter a paz com os meus pais, irmãos, tios, que já são fortemente dessa suposta igreja, ou ser livre. Mas isso é uma questão que, como você falou, cada um escolhe e paga o preço que quer enfrentar, né? É, Eu sou a favor sempre da felicidade. Eu sempre falo que você tem que estar feliz consigo mesmo. E quem te ama de verdade vai aceitar a sua religião, a forma que você vive, porque o amor, ele é acima de tudo. Eu sempre acredito que aquela frase ela é muito verdadeira, né? Que Deus é amor. Eu sempre parto desse princípio, que eu acho que é isso que fortifica mais ainda as minhas crenças, a espiritualidade. Mas, Iago, vamos voltar um pouco da espiritualidade para esse período de pandemia. As rotinas todas foram afetadas, sem exceção, né? A gente vê aí casos positivos e casos negativos. Eu dividi por partes. Por exemplo, tem famílias, né, que se aproximaram mais, que se redescobriram, porque passaram a conviver muito mais 24 horas. Teve famílias que se arrancam o rabo porque não aguentam olhar para a cara do outro no bom sentido. E teve famílias que, lastimavelmente, entraram aí nas estatísticas de violência, né, como a violência doméstica cresceu nesse período aí de pandemia. Como você vê a importância da espiritualidade, embora a resposta seja óbvia, mas eu quero que você cite exemplos ou dê algumas dicas, para essas famílias que receberam de supetão esse isolamento social. A partir de hoje, eu tenho que ficar enclausurado na minha residência, com filhos, com mulher, com avô, ou sozinho. Tem aquelas pessoas solitárias, que é o meu caso, que tive que enfrentar uma pandemia dentro de um apartamento sozinho. Qual é a importância da espiritualidade nesse momento? Foi tão abrupto, né? Assim, tão sem escolha. Eu vou até tomar a liberdade de fragmentar a resposta no seguinte sentido. Não só da importância da espiritualidade para a família, mas para a pessoa, para o indivíduo. Por quê? Nós somos seres integrais. Existe uma unicidade no ser humano. As diferenças de parte física, emocional, etc., elas acontecem de uma forma didática para a gente compreender melhor o funcionamento de cada coisa, né? A razão de ser de cada uma dessas partes, de cada um desses elementos, mas está tudo integrado. Tudo compõe o eu, tudo compõe quem eu sou. Né? E acontece que muitas vezes, por estar inserido em uma rotina puramente mecanicista, em um dia a dia totalmente tomado por afazeres, por coisas, né, a serem com metas a serem cumpridas e etc. E é aquela coisa de acorda, trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, come, dorme. As pessoas às vezes perdem
essa consciência de que existem partes de mim que precisam de cuidado porque são tão importantes quanto, né, as outras. E a espiritualidade entra aí, porque existe um eu espiritual, existe um eu que é esse eu que pede a transcendência. Como o José colocou aí, né, esse alargar da consciência, essa conexão, essa visão de me colocar dentro de um sistema muito maior do que eu mesmo. O ego, né? Como ele citou Então, aqui embaixo. Né? exatamente. Então, a espiritualidade, ela é muito importante por quê? Porque quando bem vivida, quando vivida e alimentada de uma forma saudável, ela traz justamente o equilíbrio, ela traz justamente o ajuste, né? E aqui eu não estou querendo falar de trazer um otimismo fantasioso, mas também de não instalar a pessoa numa realidade de pessimismo e desespero. Ela traz, a espiritualidade ajuda a trazer o eixo, no sentido de eu olho para a realidade tal qual ela é, mas eu consigo contemplar essa realidade com um olhar de esperança, eu consigo contemplar essa realidade colhendo aprendizados, eu consigo contemplar essa realidade compreendendo que a vida é muito mais do que um momento, que a vida é muito mais do que uma situação Um olhar otimista, né? específica. Sempre um olhar otimista. Né? Exato, e é por isso que eu falo, não é um otimismo fantasioso, é um otimismo atrelado à realidade. Não é, porque muitas vezes as pessoas empregam uma questão de discurso otimista quase como que negando a realidade, né? Tá o caos acontecendo, não, vamos lá, vamos ser otimista e o não. Mas é assim, olha, realmente a situação tá crítica, realmente existe um problema, realmente existe uma dificuldade a ser enfrentada, mas eu consigo olhar para além dela. Quando eu não vivo a espiritualidade, geralmente eu assumo um desespero, por quê? Porque a minha visão para no problema. E Porque aí, a minha visão para na dor. e aí a gente pode entrar também num universo aí que é bastante questionável sobre o que é a realidade, né? A realidade que eu vivo, que eu sou. E eu acho que um exemplo bem interessante da gente entrar também, que os números aumentaram avassaladoramente nesse período de pandemia, que é a utilização da internet, né? Hoje, eu, você, fulano, beltrano, ciclano, quem somos perante aos meios virtuais digitais? Somos personagens, somos realidade. Eu recebi alguns questionamentos que todo mundo na internet é feliz, é rico, é cheio de amigos, está celebrando sempre. E no seu eu interior, na sua realidade real, com sua consciência, não existe isso. Então, assim, eu acho que esses choques, ontem eu estava conversando com uma psicóloga muito, até mandar um beijo para ela, a Alana, e ela questionou isso comigo. Yuri, é o mal do século. Porque as pessoas vivem um mundo digital que não corresponde com a realidade. E aí, quando eu vou fazer uma anamnese, uma reflexão sobre a minha vida, sobre o que eu já fiz, quem eu faço em cima de quê? Do Yuri de um quarto, de uma casa ou de um Yuri digital? Porque hoje nós somos praticamente duas pessoas, dois seres. Né? E a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo. Se eu te acompanho numa rede social, eu não tenho certeza que o Iago é aquele Iago. Entendeu? É muito complexo isso, né? E aí como trazer essa espiritualidade real, fazer essa conexão com o todo, com o universo, quem vai conectar com o quê? Parece louco, né? Mas a gente tem que parar para pensar nisso, porque são situações completamente diferentes, né? Quem eu sou ou quem eu quero ser, né? Eu entendi totalmente. E às vezes, Yuri, a gente tenta chegar num denominador de quem a gente é a partir de como o outro nos vê. E aí, se eu me guio pela rede social, eu tô, na verdade, chegando a um denominador de quem eu sou através do que o outro está comprando de mim pela rede social. E a rede social, ela é só um recorte, né? Ninguém consegue transmitir 100% daquilo que é. Por quê? Porque aqui é um mundo virtual, inegavelmente. E o meu ser concreto, ele precisa estar também ligado a realidades concretas. Ele precisa estar ligado aos meus afazeres.
tem muita gente que fala assim, você é o que você pensa. Eu não concordo. Eu discordo dessa frase no seguinte sentido. Eu posso pensar muita coisa que eu não vou ser aquilo. Para eu conseguir começar a medir o quem eu sou, porque a gente fala, hoje trabalha-se muito, e ainda bem que se trabalha muito essa questão do autoconhecimento, porque isso é muito importante, mas o autoconhecimento ele passa por aquilo que eu faço, pelos resultados que eu colho, passa por um conjunto de pensamento, fala e ação, né? Eu posso pensar, eu posso falar, mas se eu não agir, eu não estou construindo. Então não existe um eu desassociado de uma realidade concreta. Entendi. Só para a gente ter noção dos dados agora, gente, olha, a gente está passando dos 75 mil, né, mortos no Brasil e mais de 600 mil, quase 600 mil no mundo inteiro. Quando a gente fala do Covid, né, desse isolamento social e o apego à espiritualidade, por que eu sugeri esse tema? Porque eu passei pelo Covid, queria compartilhar as pessoas que ainda não sabem, e não tomei nenhum medicamento. Pela minha fé, que é outra questão também, ter fé em algo, né? Eu, juntamente com o corpo médico, a gente entrou numa sintonia de tentar provar o tratamento sem medicamentos fortes. Até porque eu poderia ser grupo de risco e moro sozinho. Então, ao terceiro dia, eu mudei os meus hábitos, não só alimentícios, como também mentais, né? Um deles eu já falei, que foi a não convivência com as informações da Covid, e outras foram as meditações, as orações, né? E trazer para perto de mim coisas que eu tinha me distanciado, que me faziam bem, como um banho de sol 15 em 15 minutos, como olhar para o céu e agradecer a natureza que ainda estava ali, né? E isso me deu Fiz uma oração pública no meu prédio com caixa de som na varanda para tentar entrar com uma energia das pessoas que estavam à minha volta, com essa energia positiva. E eu acredito que isso me fez muito bem. Não sei se é uma regra ou uma receita. Acredito eu que nem seja regra, porque a gente tem que... Cada caso é um caso e a Covid é complexa. Mas eu bato nessa tecla de que a espiritualidade e a minha fé em Deus me curou da Covid. Isso eu sou irredutível, que foi pela fé. Porque se eu tivesse com o meu estado psicológico do Yuri antes da Covid, eu tivesse permanecido com aquele estado psicológico, talvez eu não tivesse me recuperado e tivesse agravado a situação. Então eu não potencializei o negativo na minha vida. Eu simplesmente tentei reverter esse quadro e não queria drogas. Eu queria que Deus me curasse, mas também não fui irresponsável de não dar valor à ciência, pedi um corpo médico que me aproximasse. Quando você vê esses números, Iago, assustam muito, porque realmente é crescente e está um descontrole total. Eu sei que a tua vivência é muito mais dentro da Igreja Católica, né? Você é católico, faz pregações católicas, mas aquela pessoa que está agora vendo essa live, ou que vai ver depois essa live, está angustiada. Hoje eu recebi em um grupo de terapia uma moça que o primo estava tendo ataques de ansiedade agressivo com as pessoas da casa e ela não sabia o que fazer. E a ansiedade, ela pode, né, gerar essas outras coisas derivadas desse mal, né, os maus súbitos, como a gente fala, de mentais, agressividade. Se a gente pudesse dar uma dica, né, eu sempre falo, quando você fala, é tua opinião de vivência, né, eu vi que você já viajou por tantos lugares, já teve tanta troca com outros seres humanos de experiências, o que você poderia dizer para essas pessoas que estão em casa, que de repente não estão passando por um momento bom, né, perderam o emprego, a renda não dá, ou o parente está ali no hospital no leito. Vale lembrar que nós temos aí mais de 93% das UTIs ocupadas e mais de 50% dos leitos ocupados aqui em Mato Grosso. É algo que é preocupante. O que você diria para essas pessoas que estão buscando uma palavra de conforto nessa live? Primeiro, muito legal o seu testemunho, né, no sentido de trazer a sua realidade vivida em relação tanto ao Covid-19, né, atrelado à sua espiritualidade. E quero frisar em cima disso que você colocou, Yuri, a importância de uma decisão tomada junto a um corpo médico. Não foi uma decisão do Yuri, né? Eu digo que a fé, ela só é uma fé sadia, a espiritualidade só é uma espiritualidade sadia se ela não te elimina a prudência, né? Então, isso precisa ficar muito claro.
A prudência, ela precisa acontecer. Eu, de forma alguma, duvido do poder de Deus na vida de uma pessoa. Eu, de forma alguma, duvido do poder da fé na vida de uma pessoa, né? De forma alguma eu duvido. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ser imprudentes e negligentes. Mesmo porque eu acredito que foi Deus, né, quem criou o médico, foi Deus quem possibilitou o surgimento da ciência e de tudo que nós temos à nossa disposição hoje para contribuir. Então, há sempre essa necessidade de que as decisões sejam tomadas junto a um profissional que entende, e isso não impede que eu continue praticando a minha fé, que eu continue, né, exercendo ali a minha espiritualidade e desenvolvendo a minha espiritualidade. Você trouxe, e aí você me perguntou o que eu diria para essas pessoas. Eu acredito muito, muito mesmo, nesse Deus que sabe o tempo certo de todas as coisas e que consegue fazer de toda a realidade que a gente vive um adubo para o crescimento, para o desenvolvimento e para a liberdade interior. E aí que entra a importância da fé e da espiritualidade. Porque eu consigo, quando eu alimento esse pilar, para mim a vida tem 3 pilares de sustentação, que são o racional, o emocional, 4 pilares: o físico, o racional, o emocional e o espiritual. Então, esses pilares, eles precisam todos estar bem estruturados. Porque quando uma casa tem 4 colunas de sustentação e uma cai, provavelmente a casa vai cair. Então a espiritualidade, ela proporciona esse eixo, esse conforto interior, mesmo diante do caos. O caos existe, ele é visível, a tempestade existe, ela é visível. Mas quando eu alimento a minha fé, quando eu alimento a minha espiritualidade, eu consigo passar por aquilo ali e praticar aquilo que também está muito na boca das pessoas ultimamente, que é a resiliência. Que é justamente você sair de uma situação difícil mais forte do que entrou. É você sair utilizando aquela situação a seu favor. E isso tudo pode se resumir da seguinte forma: é possível salvar a sua realidade. Essa frase, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito de um filósofo espanhol, que é o Ortega y Gasset, e ele fala: sou eu e minhas circunstâncias. E se eu não a salvo, eu não salvo a mim mesmo. E salvar a minha circunstância não é resolver os problemas do mundo, mas é ressignificar aquilo que está ao meu redor e utilizar aquilo a meu favor. Isso não me isenta do sofrimento. Muitas pessoas vivem o desespero porque acreditam que a felicidade está totalmente dissociada do sofrer, mas o sofrimento, ele é inerente à vida do ser humano. Vira e mexe ele vai aparecer, vira e mexe ele vai bater na minha porta. Então eu preciso, na verdade, aprender a lidar com ele e a tê-lo como um hóspede passageiro e não fazer dele uma morada na minha vida, né? Um momento de dor, de dificuldade, pessoas que perderam o emprego. É assim, como eu posso salvar a minha circunstância? E só é possível que eu salve a minha circunstância quando eu entro naquela realidade, abraço aquela realidade com um olhar transcendente. Como assim? Uma pessoa que está lá, por exemplo, no hospital, né, com Covid. Aquela pessoa, para ela salvar a realidade dela, ela vai ter que entrar na realidade de quem está enfermo. Enquanto ela ficar só falando assim, isso aqui vai passar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Não, eu preciso entrar nessa realidade e fazer a minha parte. O que aqui, como alguém que está doente, eu posso fazer para contribuir para a minha melhora? Que hábitos eu posso adquirir aqui e agora para colaborar? Que foi o que você fez, por exemplo. Você entrou na realidade. Não, eu fui acometido, eu fui contaminado, eu preciso contribuir com a minha realidade agora, eu preciso entrar nela, eu preciso aceitar que eu me contaminei, mas não é se conformar, é diferente aceitar de se conformar. É bem diferente. Né? Então, você aceita aquela situação, mas você começa
a salvar aquela situação. Então eu vou adquirir o quê? Hábitos que vão me ajudar a sair disso quanto antes. E isso serve para qualquer situação da vida. Tem inúmeras pessoas que estão, por exemplo, muito infelizes no trabalho delas. E aí elas ficam brigando com aquela realidade. O que aquela pessoa pode fazer? Ela pode entrar naquela realidade, dar o melhor dela lá e preparar um próximo passo. Sabe o que eu Preparar a falo? saída, né? Eu sempre digo, Iago, que a palavra, né, que pegando esse gancho do Covid, mas que pode ser praticado em qualquer situação problemática, porque os problemas, meu pai sempre dizia, a gente sai do problema com amor ou com a dor, você escolhe. O problema ele sempre vai existir, ele é cíclico, então não tem como sair. Mas eu sempre falo que assim, a gente tem que pensar sempre na transformação, né, do que aquilo pode trazer para a gente. Talvez você precisa passar por uma dor um pouco mais delicada, um pouco mais sofrida, para voltar um ser humano melhor. E aí eu te falo que conversando com a Alana, que é psicóloga também, ela falou assim, será que você não volta... porque eu questionei com ela, eu gostaria talvez de ser o Yuri de 5 anos atrás. Ela falou, não, você não gostaria de ser o Yuri, você talvez queria ser um Yuri novo. Hoje, Você também falou isso com na a hora que a visão gente do Yuri conversou. de hoje. Então, assim, às vezes nós, seres humanos, não precisamos viver de nostalgias que foram boas, foram muito boas, mas que podem ser ainda melhores, né? Então, É o que eu falava do saudosismo. e isso Esse saudosismo, ele te instala numa fantasia. isso que você Ele te falou, rouba a realidade. e isso que você falou entra no último tópico, porque assim, o papo tá maravilhoso, mas olha a hora, eu fico com raiva dessas lives. Das doenças espirituais, né? Que as pessoas, às vezes, que já é algo um pouco mais complexo, a gente pode até discutir isso em outro encontro, mas para deixar vocês pensando sobre isso. Porque se você vive nesse saudosismo, né? O pessoal diz que a ansiedade vive no futuro e a depressão vive do passado. Se você vive nesse saudosismo sempre, você sofre, você tem doenças sérias. Espirituais, né? Que é um assunto bem grande para a gente discutir, mas eu queria deixar essa live literalmente para vocês uma mensagem de motivação, né? A gente não tem data, infelizmente não tem data prevista para que as coisas melhorem, né? Os últimos dados não são tão positivos, infelizmente, mas a gente tem que receber essas informações e, como o Iago falou, a gente filtrar isso, o que vai ser saudável ou não para nossa mente. Porque a mente, ela controla, inclusive, o físico e o corpo, né? A gente sabe disso. Então, assim, se eu estou me alimentando com coisas que estão me deteriorizando por dentro, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar. Então, Iago, eu queria deixar, nesses 6 minutos finais, você falar com o público como você sempre fala, tão belamente nas redes sociais. Obrigado. E talvez Obrigado mesmo, Yuri. deixar um gostinho de quero mais para 2. Quem sabe as pessoas voltam. Quem sabe. A gente está livre Vai aqui ser para uma isso, honra. né? Vai ser uma honra. Yuri, eu vou pegar o gancho dessa fala que eu já estava fazendo, né? Mas antes, uma coisa que eu faço questão de frisar todas as vezes que alguém me pergunta algo relacionado à ansiedade. A ansiedade, ela tem níveis patológicos. Então a gente não pode dispensar de forma alguma a necessidade de um profissional, em muitos casos, né? Um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicólogo. Então é muito importante que a pessoa assuma essa consciência de que existem profissionais habilitados para lidar com aquele tipo de situação. Então, uma crise que parte para a agressividade, por exemplo, como você trouxe como exemplo, exige um cuidado maior, um olhar de um profissional a respeito daquela situação, né? Mas, para finalizar a nossa reflexão, eu faço questão de trazer de volta as 4 colunas que eu trouxe aqui: o físico, o emocional, o racional e o espiritual. Como é que você tem cuidado de cada um desses pilares? Se você fosse pegar uma folha de papel agora, e você pode até fazer isso depois da live. Peraí, deixa eu pôr as cartas da minha vida na mesa aqui. Como é que tá o pilar do meu físico, da minha saúde física? Como é que tá o meu desenvolvimento da minha racionalidade, da minha cognição, da minha intelectualidade, da minha área de conhecimentos? Como é que como é que estão as minhas habilidades emocionais? Como é que está a minha gestão emocional, a minha inteligência emocional? E como é que está o pilar espiritual? Porque eu preciso que a minha vida abarque um cuidado desses 4 pilares, para que eu não viva o desespero. Porque o que é uma crise, Yuri? Uma crise é um conjunto de problemas. Uma crise não é um problema.
A palavra crise, ela é um conjunto de problemas. E às vezes a pessoa ela vive uma crise por quê? Porque existem várias áreas em descuido, porque existem vários problemas instalados, brigando entre si, conflitando e fazendo a coisa desmoronar. Né? Então, eu preciso ter uma visão mais ampla da minha vida para que eu tenha mais condições de me dar o suporte ou de buscar esse suporte em pessoas que vão poder me ajudar. Eu digo que um problema ou uma dor, como você trouxe, tem a possibilidade de tornar as pessoas melhores, né? Mas não basta a dor para que alguém saia melhor, não basta o problema para que alguém saia melhor. É preciso que a pessoa se possibilite a aprender com aquela situação, se possibilite a aprender com aquela dor, queira ver aquilo como uma oportunidade de crescimento, porque as crises, elas não transformam as pessoas. As crises revelam situações nas pessoas que precisam ser transformadas. Isso Maravilhoso. é uma diferença muito grande aí, né? A crise, ela não muda ninguém, mas a crise é uma oportunidade de mudança. A crise é uma oportunidade de mudança. Eu não posso ser negligente e falar assim, vai mudar, as pessoas vão sair melhores da pandemia. Não, vai sair melhor da pandemia quem encarar essa pandemia como uma oportunidade. Né? Para desenvolver a sua espiritualidade, a sua fé, para desenvolver a sua inteligência emocional, para desenvolver a sua parte profissional, para se reinventar. E isso colocou as pessoas em desespero, porque muitas vezes se viram em casa, olharam para a vida e viram que tinha muita coisa fora do eixo. E viram foi que uma tinha grande, muita coisa fora do você eixo. falou, a palavra certa foi um susto. Oportunidade de rever esses valores, de pensar. E agora o nosso tempo está acabando, tem só 2 minutinhos, eu não quero que corte a gente no ar. Mas Adriana, minha amiga, um abraço. Tem um pessoalzinho comentando aí. Desculpa a gente não estar comentando tudo ou acenando, porque realmente o Iago, a gente tem que ter outros papos, porque é muito pouco isso aqui e derruba a gente mesmo. Mas queria agradecer, Iago, imensamente tua disponibilidade. A gente está junto aí, acho que 2 anos ou mais, se duvidar, aí nessas idas e vindas de textos, de conversas. Te convidar para uma próxima oportunidade. Obrigado. E aproveitar, antes de tu se despedir, e falar para você que está em casa. Se cuidem, gente. A pandemia ainda existe. Eu fui curado, mas outras pessoas estão sendo infectadas e esse ciclo continua. Não vou falar aqui do mesmo por conta do tempo, mas lavem as mãos, superfícies, fiquem com Deus, se conectem com vocês mesmos, sejam pessoas melhores sempre. Ótima noite, obrigado. Obrigado. Yuri, obrigado pela oportunidade, foi um papo muito bacana, eu espero outras oportunidades. Quero aproveitar e deixar o convite para o pessoal que está aqui, né? Quem quiser alimentar aí sua espiritualidade, seu desenvolvimento pessoal, eu estou fazendo nesse mês de julho, todos os dias de segunda a sexta, 6h30 da manhã do horário do Mato Grosso, 7h30 do horário de Brasília, o Café com Deus, que é um momento de reflexão para começar o dia bem, para começar o dia no eixo, né? Independente da sua fé, independente da religião que você pratica, você é convidado para vir ali, né, começar o dia. Segue lá o Iago assumindo _Crepaldi. Tem um conteúdo maravilhoso lá, pessoal. Segue lá, vocês vão gostar. E eu tenho me colocado à disposição nos stories com a mentoria grátis. Eu tenho aberto sempre a caixinha de perguntas, então quem quiser algum tipo de ajuda, de orientação, eu estou à disposição aí pelo Instagram. Obrigado, viu, Yuri? Simpatia, a gente tem aí, não sei se aparece para você, a gente tem 1 minuto e 12. Aparece aqui para mim em cima, não sei se aparece para você. Não, para mim não. Mas, pessoal, muito obrigado, José, Sinara, já que tem um tempinho a mais. Olha, sigam o Iago. Quero convidar vocês também que não seguem ainda, LTV Brasil no YouTube, é o meu canal. Lá tem coisas de diferentes tipos de conteúdo. Tem política, tem entretenimento, tem fofoca, tem bem-estar. Então entrem lá no LTV Brasil no YouTube, também no Instagram LTV Brasil, para vocês ficarem um pouco interagir comigo nas redes sociais e ficarem informados com as notícias de Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigado por vocês que estão ao vivo, ficaram 1 hora aqui com a gente e vocês que estão vendo esse vídeo depois da live. Boa noite para vocês, que Deus abençoe. Valeu, boa noite. Até mais.